Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. As leituras do dia 28 de novembro de 2021 deu início ao primeiro domingo, a primeira semana do tempo do Advento. Iniciou-se assim, então, o calendário litúrgico da Igreja Católica. E as leituras sugeridas para nós refletirmos e meditarmos e pensarmos também sobre a nossa fé neste mundo é Jeremias, capítulo 33, versículos de 14 a 16. O salmo é o Salmo 24 e 25, versículos de 4 a 14. A segunda leitura é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 2. E o Evangelho é Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, 34 a 36. É importante, antes de nós começarmos com a reflexão da leitura, ou das leituras, nós mergulharmos no tempo do Advento. E entendermos que no primeiro domingo inicia-se, então, outra vez o ano litúrgico. Isso no primeiro domingo do Advento. E por volta do século IV da era cristã é que o nome Advento surgiu na igreja. Mas há um detalhe muito interessante, porque é algo que os romanos já utilizavam para celebrarem as visitas de suas divindades. Na liturgia da igreja, o Advento significa aquele que vem. O tempo do Advento ele foi organizado em 4 domingos que ajudam ou nos ajudam na preparação da solenidade do Natal para os cristãos e assim acolhermos Jesus de Nazaré. O símbolo do tempo comum, que é muito interessante assim nós também falarmos e pensarmos, é a coroa. E ela está enfeitada ou organizada e estruturada com 4 velas. E a primeira vela é de cor roxa. Simboliza o perdão, a criação e no mesmo tempo Adão e Eva. É importante nós percebermos que a cor roxa é a cor que nos faz entrar num processo de preparação da nossa vida, pensando e no mesmo tempo meditando como que nós podemos viver a nossa fé cristã hoje. O tempo do Advento é o mistério divino que desvela em Jesus. O divino que se faz gente se humaniza na pessoa humana. Isso é muito importante, porque senão como nós entenderíamos a encarnação? O que significa para nós a encarnação? Desse divino que se faz gente na gente, que não tem medo de desfazer-se do ser divino todo-poderoso para assumir a humanidade com todas as suas fragilidades. Então é importante que nós agora leiamos o texto do Evangelho e depois eu vou comentar as leituras e depois também vocês podem buscar na Bíblia e fazer o aprofundamento daquilo que está escrito a partir dos textos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer no universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Tomem cuidado para que os corações de vocês
não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos aqueles que habitam a face da terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. O profeta Jeremias, segundo a cronologia bíblica, ele é escalado ou colocado como o primeiro dos profetas. Isso é a cronologia teológica. E então é importante nós percebermos também qual é o contexto em que Jeremias está inserido juntamente com as suas profecias. Profecias muitas vezes duras no sentido assim de denunciar incisivamente o que estava acontecendo. Porque Jeremias, ele não tem só o livro na Bíblia com o nome de Jeremias. Se nós pegarmos os outros livros, como Baruque, que é um livro bíblico, ele é colocado como um dos livros também de Jeremias. Baruque é um dos escrivães ou um dos escritores de Jeremias. É um relator, podemos dizer assim, de Jeremias. O livro que é pequeno, mas com uma profundidade tremenda, conhecido como Lamentações, também um livro do Antigo Testamento, é outro livro de Jeremias. Talvez um dos livros mais doídos, mais sofridos, porque ele conta as atrocidades que os impérios maiores fizeram ou faziam contra o povo de Israel. Muitas vezes nós tememos, ou até mesmo queremos falar de Deus, ou falar de Jesus, completamente fora das realidades. E muitas vezes até encontramos pessoas que não gostam de utilizar nas reflexões até mesmo o envolvimento político. Mas se nós quisermos entender a Bíblia, se nós não formos capazes de ler a partir da política da época, dos imperadores, dos reis, dos mandantes, não vai sobrar nada da Bíblia. Porque Jesus inicia sua vida, assim como o povo de Israel, dentro de conflitos políticos. Quem era o faraó? Quem era Nabucodonosor? Quem era o rei Antíoco? Todos eles lideranças políticas que não aceitavam Israel e a sua cultura, ou eles dominavam Israel, e aí quando Israel se encorajava, debatia contra as culturas, ele era exprimido, oprimido, explorado. Então é importante nós vermos como que Jeremias é um profeta que acaba também sendo assassinado, porque denuncia. Não é diferente com Jesus. E nós estamos aqui já iniciando o advento, iniciando, podemos dizer assim, a preparação para o nascimento de Jesus, fazer memória do nascimento de Jesus. E o Jeremias é o profeta que faz a abertura neste ano. E a sua coragem é grandiosa, porque ele acaba abalando, podemos dizer assim, tudo aquilo que os judeus, por incrível que pareça, sacerdotes e outros profetas, acreditavam no rei Sedecias. Jeremias não acreditava. Sabia que o Sedecias estava equivocado. E são os seus próprios amigos e irmãos do sacerdócio, da profecia, que vão articular a prisão e vão dizer que ele traiu o povo. Mas aí no fundo, no final da história, nós veremos que o Jeremias estava certo. Estava certo porque ele, nas suas profecias ou nas suas denúncias, ele falava ao rei Sedecias para que tomasse cuidado, para que não fizesse aliança, não fizesse pacto com outros impérios, pois os babilônicos, no ano 587, entraram em Jerusalém, incendiaram a cidade, destruíram o templo, assassinaram a família do rei Sedecias, depois o cegaram e o levaram
para o exílio. Então é importante nós percebermos que o profeta Jeremias, diante desse quadro bastante doído, podemos dizer assim, ele e outros profetas que foram assim assassinados, eles sempre estão anunciando esperança. Mesmo no meio de tantas atrocidades, eles são a voz da esperança. É importante nós percebermos aqui que nós não podemos esquecer que profeta e profecia sempre deixam sementes. A principal semente de um profeta é a sua fé, esperança na transformação. Ai de um povo que vive sem profeta. Talvez hoje nós estamos numa carência de profetas e até mesmo de profetisas. Algum que outro. Talvez o grande profeta da atualidade seja do mundo cristão, podemos dizer assim, o Júlio Lancelotti, outro conhecido, Dalai Lama, que é do budismo. Onde estão os profetas? Quando o pensador, sociólogo polonês, judeu polonês, descendente de judeus, que também foi preso no campo de concentração, perseguido pelos nazistas, que escreveu vários livros, faz pouco tempo que ele faleceu, com mais de 90 anos, Zygmunt Bauman, ele, num dos livros, ele escreveu vários livros associando a questão da liquidez, e um dos livros se chama A Vida Líquida. Ele vai dizer que a nossa humanidade, ou a nossa contemporaneidade, está ausente de lideranças. Eu fico assim impressionado como que aumenta cada vez mais a busca de lideranças no mundo do futebol. Você tem que ter um líder do mundo do futebol, no mundo dos cinemas, mas você não consegue nunca ter esse líder contigo. O líder é aquele que caminha com o grupo. Mas hoje há uma inversão. As lideranças estão preocupadas apenas com o seu ego, com a sua satisfação própria, seu narcisismo. Você paga milhares ou milhões de dólares, de reais ou de dólares, por um jogador, por um ator, por um músico. Esses são os líderes de hoje. Será que eles são realmente os nossos líderes? Aonde estão os líderes da Igreja Católica hoje? Aonde estão os líderes do cristianismo das outras igrejas hoje? Aonde estão os líderes e as líderes de outras denominações religiosas? Quando que nós vamos entender que Jesus de Nazaré nos convida a sermos também ousados? Não adianta nós ficarmos no conforto da nossa igreja, da nossa comunidade. Natal não é isso. Nem o tempo do advento. Não é tempo de ficar, como muitas vezes se faz, promessas absurdas. Talvez uma das promessas mais interessantes, mais conscientes que nós poderíamos fazer é aquela onde nós poderíamos estar nos engajando, se nós fazemos parte de comunidade, para ajudar o entorno e ir aumentando o leque, ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que estão desamparadas, à margem, cada vez mais à margem da sociedade. Muitas estão à margem da igreja. Já pensou que ponto chegamos? À margem da igreja. Qual é a igreja de Jesus? Quais eram as pessoas que estavam à margem de Jesus? Da comunidade de Jesus. Porque Jesus não tinha igreja, nem fundou igreja. Como muitas vezes nós achamos que fundou igreja, fundou sacramentos. Jesus não fundou nada disso. Se tem um sacramento que Jesus viveu profundamente, foi o amor. Que nem entrou. Nos 7 sacramentos, nem entrou como sacramento. Mas nós falamos como sacramento porque ele é importante para nós. É o maior de todos os sacramentos, o amor. Aí diz, mas a Eucaristia não é Jesus? Ué, mas o amor também é. Então nós temos que refrescar e potencializar também a nossa teologia, a nossa fé, desse Jesus que caminha conosco. O próprio Paulo, apóstolo, na segunda leitura de hoje, ele começa a ser perseguido na Tessalônica. E ele é obrigado a fugir. Depois ele manda amigos dele
para ver como que estava a realidade da comunidade de Tessalônica, e escreve uma pequena cartinha, vamos dizer, aos Tessalonicenses. E esta foi a primeira carta escrita do Novo Testamento. Não de Paulo, mas de todos os 27 livros do Novo Testamento. Foi escrita esta carta ali pelo ano 50, 51. E podemos dizer assim, tem 3 pilares: a fé, o amor e a esperança. A fé, o amor e a esperança. E é interessante que a fé, o amor e a esperança, para um cristão ou para uma cristã, nunca é o isolamento. A fé, o amor, a esperança só tem sentido quando nós ultrapassamos o nosso ego, o nosso narcisismo. E como que se faz isso? Pela solidariedade, pela partilha e pela compaixão. E assim entramos no Evangelho de Lucas. Quando ele diz, o Lucas, cuidado para não ficarem insensíveis, lembremos que o Lucas é um médico, como eu já comentei em outros vídeos. Ele é aquele que vai alimentar o Deus da compaixão, ou o Deus da misericórdia. Vejamos o bom samaritano, vejamos o pai do filho pródigo. É um Deus que nos ajuda a entender a importância da misericórdia. Já pensou uma igreja, uma comunidade, discípulos e discípulas de Jesus sem misericórdia? Se nós não tivermos essa sensibilidade, essa misericórdia uns pelos outros, é claro que nós vamos buscar, no sol, na lua e nas estrelas, como vai dizer o evangelho de hoje. Hoje, se nós formos ver quais são as divindades hoje, é só nós vermos a mídia, os astros do cinema, os astros do futebol, os astros do esporte, os astros da música, os astros da novela. E aí, podemos dizer, os astros da política, da economia e assim por diante. Quem são esses astros? O que eles fazem pelo povo? Líder é aquele que caminha com o povo, é aquele que dá a vida pelo povo, assim como Jeremias, Paulo e Jesus. Se não fizerem isso, não é liderança. E é importante nós, então, a acendermos a vela, a primeira vela, comecemos a melhorar a nossa fé. A vela é um símbolo. E nós? Como acendemos a nossa fé nesse Jesus cheio de esperança em que nós podemos sim mudar essa realidade? Mas só é possível mudar a realidade a partir da nossa mudança de concepção. Se não mudarmos a nossa concepção, não muda a realidade. Vai ser sempre uma fé muito pequena, muito infantil, né? Acreditarmos em coisinhas que não existiu, que não é. Aí teríamos muito tempo de aprofundamento mesmo. Por isso que é aquilo que nós estamos fazendo aqui, aquilo que eu já comentei, né? O nosso objetivo de nós refletirmos as leituras diárias não é uma homilia da missa, porque a homilia da missa muitas vezes ela vai sempre pelo literal, como eu já comentei. Mas isso é interessante, também interessante, né? Não é que nós vamos desprezar aqui, jamais, né? Não é este o nosso papel. Mas também a nossa função é refletirmos e entendermos como que escreveram esses textos. Porque senão nós colocamos coisas também na boca de Jesus e Jesus nunca disse. E que talvez, como que nós católicos e católicas, ou cristãos de outras comunidades também, né, temos ainda que ler, estudar este livro que nós chamamos de sagrado. Como há um livro, é o Hugo Asman, foi um jesuíta, e outros também autores e autoras da teologia, ou biblistas, né? Teólogos e teólogas, e também biblistas que escreveram esse livro. A questão dos ídolos, é sobre o ídolo, os ídolos. Esse livro está também disponível assim na internet. Está escrito em espanhol, eu tenho em PDF em espanhol, aonde eles, né, e elas vão escrever a partir dos ídolos da América Latina, né? Quais são os ídolos da América Latina? O que esses ídolos fazem por nós?
como que é a vida deles e a nossa. Como eu falava anteriormente dos astros, né? E nós, às vezes, assistimos aí, pessoas dizendo, é um astro, é um monstro. Nós temos noção do que é um monstro? Nós temos noção do que são feras? Lembra na semana passada? Quando nós utilizávamos o texto lá de Daniel? O que as feras fazem, né? Hoje se usa até esse nome. Eu digo isso porque é interessante nós colocarmos na nossa mente e desalojarmos até mesmo essas palavrinhas, segundo, não os tabus, não podemos dizer assim, uma leitura rasa, mas uma leitura a partir mesmo da psicologia, até mesmo da psicanálise, da psiquiatria, neurologia, do nosso amigo Jung, quando ele fala dos arquétipos. Quais são as imagens, quando eu falo um nome, como que ela brota, como que ela flora na nossa mentalidade e repercute em todo o nosso ser, né? Nós também, dando continuidade aos textos do primeiro domingo do Advento, nós já queremos fazer as leituras, ou a leitura e as reflexões do dia 29 de novembro. E o texto do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. A primeira leitura, Isaías 4, 2, 5, e o Salmo é o 121, 122, versículos de 1 a 9. Leremos então a leitura do Evangelho. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto a Abraão, Isaque e Jacó. Então, os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: Vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. O primeiro texto, tirado do livro de Isaías, que nós acabamos então de ler, temos que saber que é o primeiro Isaías. Esse livro, longo livro, é constituído por 3 livros. O primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. E aqui vamos focar no primeiro, que vai do capítulo 1 até o 39. É o profeta do alerta e da esperança. Ele alerta os líderes sobre o Império Babilônico. O anúncio que Javé fará brotar para Israel, podemos dizer que é a libertação das mãos dos que esqueceram o povo. É preciso vencer os rituais, e olha que interessante, e saber que a sujeira, o texto fala a sujeira das mulheres, mas nós sabemos que a sujeira em Israel não foi praticada pelas mulheres, porque as mulheres nunca chegaram no poder, eram discriminadas. A sujeira, Javé vem para limpar a sujeira masculina feita no templo, porque sacerdote era só homens, assim como na Igreja Católica hoje, e, no mesmo tempo, na política daquela época. Jamais uma mulher ia exercer a função de rainha no exercício, né, da função. Olha que interessante. Então vinha para limpar essa sujeira. É preciso vencer os rituais, não
da sujeira das mulheres, mas os rituais sacerdotais, e fazer com que o templo realmente seja a morada de todos, como vai falar o Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Javé. Javé quer dizer Deus presente, não é um Deus ausente. E a casa pertence a todos. O tempo do advento, olha que interessante, nos mostra a atuação de Maria, uma mulher. Veja que interessante. Uma mulher que é capaz, por intermédio do seu cântico lá, o Magnificat, denunciar as estruturas poderosas que empobreciam o povo por intermédio da exploração. O Salmo nos alegra porque faz com que o templo não seja mais a casa restrita dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, mas sim a casa de todos e de todas, aonde possam expressar a sua fé e encontrar a alegria e a fraternidade. É isso que é o interessante. A casa é de todos, então a celebração, a fraternidade, a justiça, a dignidade. O texto do Evangelho de Mateus, ou da comunidade matiana, é escrito aos judeus, é uma mensagem para os judeus. O oficial romano, ele podia ir até o imperador romano para pedir a cura de seu funcionário, pois era Domiciano que havia estabelecido o culto ao imperador vivo. E Domiciano também, que levava outro nome, cognome, Augustus, para dizer que era divino. O interessante é que o oficial busca Jesus. Uma pessoa muito mais acessível, acolhedora, compassível, sem preconceitos e com poder de cura, ou poder de curar. Afinal, qual é a cura que Jesus realiza? Sim, a de ver o outro na sua condição humana e que deseja se libertar da cama, que é o sistema que o limita. Olha que interessante. Muitas vezes nós vemos cristãos e cristãs e mais cristãos e cristãs buscando só, até nas celebrações, missas mesmo, cura, 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 missa de cura, mas teológica, cura e libertação. É interessante que, teologicamente, aí nós vamos dizer que os nossos cristãos e cristãs católicos e católicas realmente estão, entre aspas, analfabetos na teologia, ou seja, na sua própria fé. Qual é a missa, teologicamente falando, que não é uma missa que nos ajuda a curar e a libertar? Que eu saiba, todas. Teologicamente falando, todas as missas são de cura e libertação. Que tipo de cura, que tipo de libertação que você quer? Depende. Porque às vezes você quer uma cura da saúde que nem nós temos aí no mundo científico. Mas a cura de poder amar, de poder ser sensível, ninguém quer. E geralmente quer cura para trabalhar, para não sei o que lá, nunca para ser solidário, para ajudar, né? E libertar do quê? De quem? Então é interessante que nós façamos essa leitura, essa tempo do advento é para fazer isso. Até o oficial, olha que interessante, a fé do oficial, melhor dizendo, é o rompimento das fronteiras e que os judeus também não detêm mais a fé em Javé. Jesus abre as fronteiras geográficas e, no mesmo tempo, as fronteiras da mentalidade dos judeus. E para ir concluindo, que eu acho muito interessante este versículo bíblico, quando diz assim: eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, Mateus está escrevendo para os judeus. Tradição patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos inverter essa lógica. E provavelmente Jesus iria dizer:
Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria Madalena, Susana e tantas outras mulheres. Por que precisa ser das patriarcas? Não pode ser as matriarcas, já que a nossa fé cristã e o advento nos levam a Maria. Maria, mulher libertadora. E que muitos dizem mulher do silêncio. Como assim silêncio? Fazei tudo aquilo que eles vos disser. E o cântico de Magnífica. Maria é mulher profeta. E profeta e profetiza não se cala. Fala. Tempo do advento é meditação. Mas não silenciamento por autoridades. Mas sim, é o momento de sermos profeta, que Jesus é o divino feito gente. E é o divino feito ser humano. Para nós também sermos mais humanos. Que o Jesus da irmã Dorde, da irmã Dulce, de Maria de Nazaré, do Oscar Romero, do Dom Helder Câmara, Josimo, tantos outros e outras, possam nos dizer assim, possa nos ajudar a dizer assim: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desentendimento, que eu leve ao entendimento. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé no Deus libertador. Um abraço a todos e a todas.